Amém, irmãos, Pai do Senhor Jesus. Essa é a palavra do dia. A palavra do dia, hoje, ela está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 3. 2 Coríntios 5, 3. Diz assim a palavra de Deus: e se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Deus, ele sempre fala de nudez. Na Bíblia fala no livro de Apocalipse, diz que a gente ande vestido para que não apareça a nudez da gente. Aqui também o apóstolo Paulo diz: e se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Essa nudez da Bíblia não é a nudez do mundo, não é a nudez da falta de veste material, porque o próprio Jesus disse assim no capítulo 6 do livro de Mateus, que nós não se preocupasse com o que havia de vestir, olhasse para os lírios do campo, que nem fia e nem borda. E nem Salomão, em toda a sua sabedoria, se vestiu como um deles. Ele está falando da natureza, das coisas bonitas. E diz que se hoje eles estão vivos, verdinhos, amanhã são cortados e lançados no fogo, a gente tinha que olhar que Deus ia cuidar de nós. Nunca ia faltar vestido para a gente vestir, nada. E nem pão de cada dia são a obra de Deus, abrangente na terra para todo mundo. Só que essa nudez que a Bíblia fala é a nudez espiritual, porque o crente, quando ele está vestido da glória de Deus, revestido da glória de Deus, lá no livro de Lucas capítulo 24, ele diz para os discípulos irem para Jerusalém, até que do alto ele seja revestido de poder, tá vendo? Essa veste que ele fala em Apocalipse, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 3. Todavia, estando vestidos, não seja achado luz. A mesma coisa de Apocalipse 3:18, ele diz: compre de mim roupa para que não ande nu. Ele está falando do camarada receber a glória de Deus na vida e ser vestido de poder, que não aparece a vergonha da pessoa. Ninguém acha um verdadeiro cristão mesmo, um verdadeiro cristão. Ninguém acha de que acusar ele, porque ele está vestido, a nudez dele não aparece. Mas no próprio instante que ele perde essa nudez, aí vai aparecendo os problemas. É que nem uma pessoa nua, uma pessoa despida, um bocado de gente vai recorrer para não ver mulheres e tudo, se cair a calça de um homem. Do mesmo jeito que um crente sem roupa espiritual, ele é um desastre. Ele até fala em Deus, ele fala muito em Deus, mas na hora que ele faz uma coisa errada que não condiz com o Filho de Deus, aí fica difícil. Eu estava agora no centro trabalhando, parei na casa do homem, vinha do trabalho e saí lá na casa dele. Aí comecei a conversar com ele, e ele só falando em Deus, dizendo que era evangélico, falando em Deus, querendo dizer que eu era pastor, e ele tinha que conversar comigo falando em Deus. Mas na mesma hora ele encheu um cachimbo de tabaco, fumou o cachimbo, ficou um piché mais terrível do mundo, um cheiro forte dentro daquela sala. Aí essa que são a falta de roupa do crente, é isso aí. O cara olhar e já está falando de tal evangélico, porque aqueles ali, se aquilo for evangélico mesmo, no inferno tem muito daquilo. Eu já vi muita gente dizendo, pessoa briguenta, pessoa que age do jeito do mundo, a língua nunca para de blasfemar, de falar besteira, valente, cheio de intrigado. Meu Deus, isso aí não está vestido não, isso é nuzinho, mas completamente nu.
das coisas espirituais está nu, não tem nada. E aí é onde está essas palavras da Bíblia. Cuidado para ninguém tomar tua coroa, compre roupa para não andar nu. Se o apóstolo Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 5:3, se todavia nós estamos vestidos, nunca vai mais ser achado nu. Procure sempre manter essa veste espiritual, procure cuidar disso aí. Às vezes a pessoa gasta tanto. Uma vez eu fui até mal interpretado quando preguei num congresso de senhora, falando sobre isso. Eu senti que fui mal interpretado, porque as pessoas também não lêem a Bíblia e não tem Espírito Santo. A pessoa que tem Espírito Santo, você vai pregando, ele vai captando o que você diz. Porque aí roupa material, nunca fui contra elas, é maravilhosa. E uma pessoa bem trajada é bonita. Uma roupa boa, se ele tem com o que comprar, tá bom demais, não tá nada errado. Uma roupa decente, que dá certo com uma pessoa de um valor alto, é muito bom. Uma joia. Eu não tenho nada contra, nada. Se você pode usar, você comprou e pagou, pode usar blusa, calça de R$600, que é roupa boa, sapatos bons. Agora o que eu quis pregar é o seguinte: vai haver um congresso, vai haver um tempo que muitos crentes vão se juntar, e essa minha roupa está muito bagunçada, eu vou ter que comprar uma roupa, às vezes força a barra comprando fiado para aparecer lá bem trajado. Foi isso que eu quis dizer. E às vezes na vida espiritual, cadê o cara? O problema é que o conteúdo que está dentro da veste é que faz a diferença. A Bíblia diz que o tabernáculo, onde as pessoas adoravam a Deus dentro, eu vou revelar essa palavra agora para você. Os primeiros tabernáculos que aparecem lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, Número, Deus mandou fazer, era um tabernáculo móvel. Quando Israel ia naquela caminhada, eles paravam e armavam ele, os levitas armavam aquele tabernáculo, uma casa de adoração. Tipo uma tenda que a pessoa arma, uma barraca que a gente dorme debaixo, mas só que grande. Como não chove muito naquela região, ele era coberto de couro de animal. Agora imagine uma cobertura de couro. Acho que o couro era curtido. Não sei como era não, mas sei que era coberto de couro. Não tinha nenhuma beleza por fora. Agora dentro estava o ouro, porque a Arca da Aliança era toda de ouro. O que Isaías diz de Jesus? Nós não vimos beleza nele. Homem de dom experimentado nos trabalhos de quem as pessoas viravam o rosto. Não tinha nem, olhando para ele, Isaías disse, não tinha nenhuma beleza. Um homem de dor experimentado em trabalho. Mas quem estava dentro daquele homem? Olha o que ele disse no livro de João: eu e o Pai somos um. Dentro daquele homem que não tinha beleza, tinha uma coisa tão importante, que era o Espírito do Deus vivo, que fazia a diferença. Mas ele era o tabernáculo do Deus vivo. Por isso que aquele hino que diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, que a primeira casa que o Salomão fez foi muito linda. Tinha muito ouro naquela casa. Só que a segunda casa de Deus, que é Jesus Cristo, está na primeira epístola de João, capítulo 5 e versículo 6. Esse é o que veio por água e sangue. Ele veio por água e sangue, e o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então ele tinha uma porcentagem de água, que é 60% que o corpo humano tem. Sangue e o Espírito de Deus formavam um só homem. Um Deus uno e trino, porque três personalidades. Ele mesmo era o Pai, ele mesmo era o Filho e ele mesmo era o Espírito Santo. Tudo num só homem. Agora, olhando para ele, disse que não tinha beleza. Não tinha beleza de nada, que era um homem qualquer. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse: o que vocês foram ver no deserto? Eles tinham ido olhar João Batista.
que foi que vocês foram ver? Vocês foram ver uma cama agitada pelo vento? Vocês foram ver o quê? Aí vocês foram ver João Batista. Eu digo para vocês que de homem nascido de mulher não tem nenhum igual João Batista, Jesus disse. E olha quem era João Batista, um camarada vestido de couro. É só você ver o capítulo 3 do livro de Mateus, quem era ele. Sujeito vestido de couro, com alpercata nos pés, na beira de um rio pregando, sentado em pedra. Quando terminava a pregação, fugia para o deserto. Lá no deserto ia comer. O pastor ele ia para o hotel, ficava lá, as pessoas levando as melhores comidas, o caviar, tudo, que nem hoje em dia um mortal velho qualquer na igreja que ele pastoreia, as grandes igrejas. Não estou falando daqui da igreja pobre dessa, não. Estou falando nas grandes igrejas aí para fora. Tem um estacionamento do pastor, ninguém pode entrar, não é privado, ninguém pode entrar naquele estacionamento e invadir aquele do Chapéuzão. Um cara me contou, uma criança de Mansulimba foi lá, lutou até ir lá, porque era doente, queria ver ele, foi no Brás, em São Paulo. Uma criança de Mansulimba. Diz ele que quando ele vem, ele chega, fica numa sala, num lugar. O camarada ir lá e não é qualquer um cara que vai lá, não. Tá ele tocar nele. Diz ele que teve a maior sorte do mundo. Um cara disse pra ele, aí ele disse, tem uma criança de Mansulimba que anda me procurando. Antes dele ir para onde tá o povo ali, onde ele abraça o pessoal. Ali só sobe se ele chamar. Ninguém trisca nunca mais daquele com facilidade, não. É muito rico a alimentação deles, é uma coisa medonha. O João Batista pregava na beira do deserto, do rio Jordão, e batizava. Depois ia para o deserto comer o que o deserto tinha, que no caso era mel silvestre, que estava em cima da terra, os favos, e pegava gafanhoto no deserto, assava ele, queimava, chamava, metia dentro do mel e comia. Se alimentava disso aí. Até o dia que cortaram o pescoço dele, ele desapareceu daqui da terra, porque ele era um anjo enviado do céu. É só você ver em Malaquias 3. Deus disse, eu vou enviar um anjo na minha frente. E em outro lugar diz que ele veio no espírito e na virtude de Elias. Meu irmão, essa nudez aqui que a Bíblia fala, não é a nudez da terra. A gente não é pecado a gente se vestir bem, não é pecado você usar um objeto, não é nem pecado ser rico. Jesus não disse nem um rico se salva, ele disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque onde está a riqueza está o coração do homem. Aquele Lucas 19, onde Jesus fala do jovem rico, o jovem rico que conversa com ele diz para os discípulos quão difícil é um rico ser salvo. Mas ele nunca disse nem um rico se salva. A gente tem que olhar direito, porque um dia um comerciante me chamou e disse, pastor, prega aqui para mim, porque eu sou um comerciante. Eu não sou rico, porque é difícil ele dizer que são ricos. Todo camarada que tem dinheiro, ele nega. Ele disse, eu não sou rico, mas eu tenho algumas coisas. E eu estava olhando aqui a Bíblia digital que ele tinha no celular dele. E ele disse, rapaz, eu estava lendo aqui onde Jesus fala com esse camarada rico que possuía loja, possuía propriedade. Eu digo, mas você tem que prestar atenção na frase que ele falou. Ele não disse que nem um rico se salvava e nem que era proibido a gente pegar em dinheiro. Ele não falou isso. Deus quer o melhor para nós. Onde é que Deus quer a pessoa sofrendo para ir para um culto, assistir o culto, chegar em casa morrendo de fome, não ter de onde tirar nada e sofrendo psicologicamente? Nem adorar a Deus desse jeito, ninguém adora. Por isso que o diabo tirou a riqueza de Jó para a gente deixar de adorar. Deus quer que nós tenhamos dinheiro, que nós tenhamos transporte para andar, que nós sejamos felizes, que nós tenhamos com que comprar remédio. É isso que Deus quer de nós. Pagar uma consulta, ter dinheiro para gastar. Deus quer isso. Agora Ele quer que nós
não se esqueça de onde veio isso aí. Entregue o 10% para ele, para a obra dele aqui na terra. Que nós tenha coração bom, faça caridade quando der. É isso que ele quer de nós, mas não que seja proibido nós ter as coisas. Só que a nudez que aparece na Bíblia não é a nudez material, é a nudez espiritual. Ele pede para a gente se vestir para não aparecer a vergonha da gente. Faz muita vergonha o cara dizer, mas aquele cara é crente, me comprou, nunca pagou. Tá bom? Sem vergonha daquele diz que é crente. Isso aí é falta de veste. Isso aí tá faltando tanga pra esse cara. Rapaz, aquele cara é crente ali, deu em cima de fulano de tal, deu uma cantada em fulano de tal, tá faltando blusa pra ele. Tá faltando blusa espiritual. Rapaz, aquele camarada ali é crente, agora ali fuma, escondido. Você chega na casa dele, é um cheiro medonho de fumo. Pois é, daí tá faltando calça. E essa aí é a nudez é essa aí. Aquele cabo ali é crente, é intrigado com aquele outro. Outro dia pulou embaixo com 128, chamou pra morrer os dois. Tirou 2 saraças. Ao invés de deitar, tá despido mesmo, não tem nada. Por isso que ele diz no Apocalipse, para que não apareça a tua vergonha. Faz a vergonha você dá a paz do Senhor com a criatura dela. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se nós estamos vestidos, eu vou repetir e vou orar. 2 Coríntios 5:3. Se todavia estamos vestidos, não for machado novo. Tem uma referência disso, que a gente deve ler textos e contextos. Lá em Apocalipse 3:18. E aí você vê a realidade, Deus fala com você. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai que está nos céus, grande e poderoso Deus, a Tua palavra é muito real e abrange os céus e a terra. Nesse momento agora eu peço que o Senhor envie ela pelo mundo por através do som desse celular e entre no coração de cada um de nós. Cada um de nós precisa da Tua palavra e faz a diferença, porque só o Senhor é capaz de fazer acontecer coisas grandes nas nossas vidas. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.